Chegamos na lição 5 do primeiro trimestre da CPAD, em 2025, da classe dos pré-adolescentes, onde nós estamos abordando sobre a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro. Texto escrito e comentado pela irmã Tatiane Alves. Lição 5 cai no dia 2 de fevereiro, trabalha sobre as bordas do Cordeiro. Que lição extraordinária nós temos para crescer em Jesus. Inicie a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira delas está em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 ao 9. Lê esse texto deixando Deus te usar na IBD. E a segunda é o que a Bíblia diz, que se localiza em Mateus, capítulo 25, versículo 6. E você pode estar lendo esse versículo junto com os teus alunos. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, para não perder nenhuma das nossas aulas, se inscreve no canal e passa a ser um dos nossos alunos. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa para você aqui na Escola Bíblica Dominical. E é claro que você pode me acompanhar também pelo YouTube, se inscrevendo nesse canal, no Spotify, no TikTok, pelo Instagram também. É só você pesquisar @Janderson Nascimento ou Janderson Nascimento EBD. Que Deus use você através dessa palavra e que essa aula edifique o teu coração para a glória e honra do nome de Jesus. Hoje nós estamos dando sequência, especialmente nesse primeiro trimestre, sobre essa perspectiva escatológica que estamos estudando com você a respeito desse aspecto sobre a volta de Jesus. Nós já entendemos que a nossa linha de pensamento é uma linha pré-tribulacionista. O que é isso? Nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Então a igreja ela é arrebatada, é o rapto da igreja antes da tribulação. A nossa linha também defende que nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes do milênio. Por quê? Tem denominações que entendem que a igreja será arrebatada na tribulação, será arrebatada no milênio, no meio desse milênio, ou depois desse milênio, ou depois da tribulação. Nós não defendemos essas perspectivas. A nossa perspectiva passa por esse conceito que estamos descrevendo para você, que a igreja será arrebatada antes do período da tribulação, e nós vamos estudar isso em aulas que vão chegar por aí para te edificar em Jesus. É claro que todo esse processo, na nossa linha de pensamento, ele é trabalhado da seguinte maneira. O arrebatamento da igreja, o primeiro evento, esse arrebatamento é secreto, só para os santos, só para os salvos em Jesus, no caso você. O mundo não vai ver, não vai ouvir, não vai sentir, mas você vai ver, vai sentir, vai ouvir. Esse arrebatamento acontece para os salvos. Nesse arrebatamento, quem morreu com Jesus ressuscitará, nós teremos um encontro com eles nos ares, passaremos então pelo tribunal de Cristo, a entrega dos galardões, e nesse processo nós vamos iniciar agora, depois desse período, as bodas do Cordeiro. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre as bodas do Cordeiro, um período de 7 anos. E é interessante demais nós pensarmos sobre esse período escatológico também. Depois desse período, se iniciará então um processo extraordinário quando Cristo aparecerá em glória para o mundo ver junto com a sua igreja, depois de 7 anos. Derrotará Satanás, o anticristo, a besta e o falso profeta. Satanás será preso por 1000 anos. E aí nós vamos ver se iniciar na Terra o período de 1000 anos, que é o milênio, onde a igreja governará com Cristo, nesse caso eu e você. Depois desse processo, o inimigo será solto, se levantará contra o Senhor. Se levantando contra o Senhor, será derrotado, lançado no lago de fogo e enxofre, a terra será destruída, e nós, os salvos, e aqueles que temeram ao Senhor de todo o seu coração, vão habitar agora no novo céu e na nova terra por toda a eternidade. Na perspectiva de hoje, nós vamos pegar agora a celebração das bodas do Cordeiro, de adoração ao Senhor, daquele encontro glorioso que teremos com Deus. E eu espero muito que essa aula possa edificar você. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para o primeiro ponto da aula de hoje. Se eu já estou te ajudando, deixa aí teu comentário, coloca de onde você está me assistindo. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre a noiva se apresenta diante de Deus. O processo das bodas do Cordeiro é interessantíssimo dentro das Escrituras. Se você observar a perspectiva do Antigo Testamento, você vai perceber que em todo o Antigo Testamento Deus se apresenta como o esposo de Israel. Israel é esse povo escolhido para servir ao Senhor de todo o seu coração.
No Novo Testamento, nós encontramos agora Cristo como noivo e a Igreja de Cristo sendo agora conhecida como a noiva do Cordeiro, nessa perspectiva. Esse encontro é estabelecido nas Escrituras para a glória de Deus, quando nós, os salvos, nos encontraremos com Jesus e habitaremos com eles. E nesse encontro, então, nós teremos um processo de gratidão a Deus no período das bodas do Cordeiro. E esse período é registrado em Apocalipse capítulo 19, versículos 6 ao 8. Para você entender melhor, o primeiro subtópico destaca então sobre a espera. Quando você analisa Mateus capítulo 25, nós vamos encontrar ali uma parábola, a parábola das 10 virgens. É interessante você entender o contexto daquela parábola. Em primeiro lugar, eu quero descrever para você o contexto da época de Jesus a respeito dos casamentos. Os casamentos aconteciam em um processo muito lindo, extraordinário e organizado também. Eram reconhecidos pelas famílias, então esses casamentos eram casamentos arranjados pelo pai da noiva e também pelo pai do noivo. Esse processo durava geralmente o período do noivado, 1 ano. Quando esses jovens já atingiam a idade, nesse processo do noivado, o rapaz tinha a responsabilidade então de construir uma casa e, diante dessa construção, ele tinha a responsabilidade agora de enviar presentes para a noiva. Isso por quê? Porque durante o período de 1 ano antes do casamento, eles não poderiam se encontrar com frequência. E quem realizava então esses mimos, esses carinhos, entregando esses presentes? O amigo do noivo. O amigo do noivo tinha a responsabilidade de levar para a noiva os adornos, os presentes, durante todo aquele processo, para o dia do casamento ter então uma celebração de 7 dias. Quando a noiva estava pronta então para esse processo do casamento, era muito lindo. O noivo saía da sua casa, da casa do seu pai, para um local marcado com a noiva para ter um encontro. E a noiva saía da sua casa, da casa do seu pai, para ter um encontro com o noivo no local marcado. Nesse processo do encontro, nós vamos perceber uma grande festa que movia toda a comunidade. Todos os convidados deveriam então levar consigo lamparinas, porque esse processo geralmente acontecia ao crepúsculo, ao entardecer, de uma forma muito bonita e muito linda. Adiante do noivo, sempre vinha um amigo gritando: "Aí vem o noivo", para que todos então pudessem sair e celebrar com ele. Olha como isso representa algo interessante sobre a vinda de Jesus. E a noiva tinha a responsabilidade, ela tinha a responsabilidade de ter consigo algumas amigas. Essas amigas eram virgens. E essas amigas da noiva tinham a responsabilidade de levar consigo as lamparinas, porque a noiva geralmente era carregada em uma liteira. Uma liteira é uma espécie de carruagem levada nos ombros por alguns homens e a noiva ficava lá dentro, toda adornada, só para se encontrar com o noivo. Do lado de fora se encontravam as virgens, as amigas da noiva, que dançavam, cantavam com as suas lamparinas até o caminho. Essas 10 virgens são citadas na parábola. Então não confunde essas 10 virgens com 10 esposas, mas elas são amigas, ou seja, aquelas que têm a responsabilidade de celebrar esse momento extraordinário aqui com as suas lamparinas, todo esse processo. A Bíblia destaca para nós que as 10 adormeceram, porque o noivo demorou muito de chegar, chegou em um horário que não era esperado. A Bíblia cita à meia-noite, geralmente chegava-se às 6 da tarde, e é interessante que só aquelas que estavam preparadas participaram então desse cortejo. Isso aqui é uma visão escatológica que demonstra muito bem que nós somos como aquelas convidadas, aquelas amigas, e nós devemos então estar preparados para esse momento glorioso. Pega isso e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Sabe quem fala sobre todo esse contexto escatológico e esse contexto também cultural de Israel? É o próprio William Coleman que cita a respeito desse contexto cultural. Também há textos que descrevem exatamente esse período histórico e esse contexto. O próprio Ernesto Agnini também cita a respeito disso. E se eu estou te ajudando, comenta aí. Vamos agora para o segundo subtópico que trata sobre o encontro. A chegada do noivo, nesse contexto escatológico que estamos estudando com você, mas ao mesmo tempo o contexto de Jesus, para ilustrar esse período extraordinário, ela demonstra exatamente essa necessidade da preparação. Nós, como Igreja de Cristo,
Nós agora somos semelhantes àquelas 10 virgens que têm a responsabilidade de levar consigo o azeite. Elas não são noivas, mas são na realidade amigas da noiva, que têm a responsabilidade nesse sentido simbológico de levar consigo o azeite. É claro que a igreja é a noiva do Cordeiro, pega isso. Mas você está estudando uma parábola. Uma parábola ela tem um sentido. E no sentido da parábola, o papel extraordinário que nós estamos vendo aqui é a responsabilidade das amigas. Nós sabemos que a igreja de Cristo ela já está pronta, ataviada, aguardando exatamente o retorno do Messias, de Jesus. E nós, como igreja do Senhor, agora como servos e servas, devemos estar preparados para essa celebração, porque a qualquer momento ele virá. O encontro, conforme a Bíblia, na visão escatológica, acontecerá nos céus. Cristo então sairá do trono da glória celestial e encontrará conosco a igreja nas alturas, nos céus. E a Bíblia fala que o arrebatamento é isso, vai nos levar para termos encontro com ele nas alturas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 é a seguir. Então, isso te dá base para esse encontro. E nesse encontro, quem é que vai estar lá? Todos os salvos de todas as épocas, de todos os tempos, que levaram consigo azeite, celebrando ao Senhor. O terceiro subtópico, então, trata sobre o azeite reserva. Como é fundamental levarmos conosco o azeite reserva. O azeite reserva, no contexto bíblico, você percebe que não era comum as virgens levarem consigo o azeite a mais. Isso por quê? Porque acontecia no horário marcado. Mas a Bíblia descreve que a parábola conta pra gente que o horário da chegada do noivo demorou. Porém, tinha algumas virgens prudentes. Isso quer dizer que elas levaram consigo o azeite reserva para aquele momento tão esperado. E nós também devemos ser prudentes, levar conosco o azeite reserva, a nossa dedicação à leitura da palavra, a nossa dedicação em servir ao Senhor, a nossa dedicação em oração, em temer a Deus, tudo isso conta. Então vale a pena nós pensarmos sobre isso. A parábola também conta que eles celebraram as bodas depois daquele encontro. No contexto bíblico, essa celebração e o casamento judaico dura 7 dias. No contexto escatológico, 7 anos. Na Bíblia, a palavra 7 traz essa ideia de perfeição, de vontade de Deus. Então, já descreve para a gente essa visão de perfeição diante do Senhor. O segundo ponto, já avançando nessa lição, trata sobre a realização das bodas. Se eu estou te ajudando e você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda essa videoaula para ele ou para ela, ser edificado em nome de Jesus. O termo boda traz essa ideia de voto, promessa, de cumprir exatamente algo específico. Isso fala dessa promessa que Jesus fez. Se você ler o texto bíblico de João 14, versículo 1 a seguir, você vai perceber que ele mesmo trouxe uma palavra extraordinária para os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar lugar. E olha a promessa, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, vocês estejam também. Olha que riqueza que nós temos aqui. A promessa de Cristo para a sua igreja é exatamente esse encontro glorioso junto com os seus santos. Esse encontro glorioso relata muito bem esse desejo de servirmos a Deus de todo o nosso coração. Para você entender isso de forma específica, o primeiro subtópico destaca quando serão as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro se iniciam depois da entrega dos galardões, ou seja, nós vamos estar com Cristo nas alturas e agora, depois de recebermos as coroas de Cristo, nós vamos estar com Ele nessa celebração, naquela grande sala, celebrando ao Senhor uma grande ceia. Glória a Deus por isso. E a Bíblia fala que nós vamos estar diante do Senhor nesse reino, glorificando a Deus. Você pode ler Mateus 26, 29. O próprio Cristo aguarda esse momento da grande ceia junto com a sua igreja. A igreja de Cristo estará lá. Você também. Nós vamos celebrar ao Senhor naquele momento glorioso. Ah, como vai ser lindo naquele lugar. Já parou para pensar? Você ceando ao lado de Pedro, de Tiago, de João, de Paulo, de Jesus. Que coisa linda que nós vamos desfrutar diante do Senhor. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós podemos destacar também
o preparo da noiva. A Igreja de Cristo ela é formada então por pessoas de todo o mundo, independente da questão do preparo teológico, independente da questão social, independente também da sua própria visão emocional. Nós somos separados para Cristo. Como igreja, nós precisamos apenas reconhecer Jesus como nosso Salvador. E como nós estamos sendo preparados? Nós estamos sendo preparados diariamente. Isso quer dizer que a Igreja de Cristo, então, já está pronta para esse momento glorioso. Se ela é formada por todas as épocas e de todas as gerações, nesse momento nós já entendemos que a igreja, então, está pronta para essa vinda gloriosa. E nós só estamos aguardando a autorização do Senhor para o grande momento do arrebatamento. Nós devemos viver de vestes brancas, lavadas e remidas, rejeitando então o pecado e nos colocando diariamente para nos entregar a Cristo de todo o nosso coração. Você pode ler Filipenses capítulo 2, versículos 14 ao 16, que fala sobre a nossa humildade em servir ao Senhor. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos destacar o seguinte argumento. Quem não vai entrar nas bodas do Cordeiro? Quem é que não entra nas bodas do Cordeiro? Aquele que não está preparado, aquele que não aceitou Jesus verdadeiramente, aquela e aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida. Tem muita gente hoje que pratica a religião, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Aquele que não leva consigo o azeite. Aquele que não tem a presença do Espírito Santo. Lembra que a presença do Espírito Santo não é só falar em línguas, mas é quando você aceita Jesus e se deixa então ser morada e habitação de Cristo. Então, à luz das Escrituras, nós entendemos que aquele que não entrará nesse momento das bodas do Cordeiro são aqueles que praticam a maldade e abraçaram então o pecado. Para fechar a aula, o terceiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: a grande ceia nos céus. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a própria Bíblia destaca de forma especial esse desejo de Cristo de estar com a sua igreja para celebrar essa grande ceia nos céus. Esse momento glorioso que é aguardado de eternidade em eternidade. O primeiro subtópico trata então sobre a ceia. A ceia ela é um símbolo da nossa comunhão com Cristo. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, que nós realizamos a ceia em memória dele até que ele venha, para professarmos a sua morte e ressurreição e a sua vitória. E nós que cremos em Cristo entendemos de forma clara que essa ceia será celebrada com toda a igreja, a grande ceia reunida no reino de Deus, nas bodas do Cordeiro. Será um momento glorioso junto ao Pai e junto a Cristo. O segundo subtópico destaca que será só alegria, um momento de glória onde nós vamos desfrutar junto com Cristo, um momento de grande felicidade que nunca experimentamos antes. Vai ser um momento de grande alegria diante do Senhor. 1 Coríntios 15, 58 fala sobre isso, porque nós, os salvos, estaremos com Cristo por toda a eternidade. Também, em terceiro e último lugar, como terceiro subtópico, nós precisamos destacar sobre o anseio dos salvos. Todos os salvos de todas as épocas e de todos os períodos aguardam esse tempo. Esse tempo que nós estaremos com Cristo para todo sempre. Esse tempo, então, que nós desfrutaremos com o Senhor, desse momento de grande santa ceia e celebração. Eu aguardo esse momento. E eu espero que você também. Se você aguarda e crê nele, comenta aí. E que essa aula possa ter sido uma bênção para a tua edificação, em nome do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, deixa teu likezinho, deixa teu joinha também. Por favor, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá no Insta também. Eu vou ter o prazer de te receber com a gente para a glória de Deus e que Deus abençoe você de uma forma extraordinária. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal e toda sexta-feira com antecedência é o dia da classe dos pré-adolescentes, onde a gente está postando aula para você ser edificado em Jesus, para a glória de Deus. E se você está afastado de Cristo e precisa voltar para o Senhor, volte para participar desse momento glorioso com Cristo, tendo o teu nome escrito no livro da vida. Aproveita e comenta aí, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Se você deseja oração e precisa de oração, coloque aí também. Nós vamos interceder por você e pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, tua família,
para que você possa ser edificado, edificada em Jesus, para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar a crescer e avançar em nome do Senhor Jesus. O primeiro texto é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Pode te ajudar muito a avançar estudando sobre esses temas, escatologias, que estamos trabalhando exatamente durante esse trimestre. Quero indicar também Escatologia, a polêmica em torno do milênio, pode te ajudar muito, da editora Vida Nova. Escatologia, a doutrina das últimas coisas, do Severino Pedro da Silva, um material muito legal da editora CPAD, você acha no site da CPAD, entra lá e procura o seu. Você também pode procurar esse material aqui, O Arrebatamento, uma perspectiva pré-tribulacionista, da editora Carisma, um material sensacional que pode te ajudar a crescer e avançar em Jesus. E eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 6, onde nós vamos trabalhar sobre o início da tribulação. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.